Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Nosso assunto, mais uma vez, é o impasse envolvendo a sabatina de André Mendonça. A gente lembrava que, certa vez, a Mônica Bergamo lembrou desse assunto agora há pouco, viu, Orengo? Em 2016, o Senado americano, de maioria republicana, também sentou-se em cima de uma indicação do então presidente Barack Obama, argumentando que ano eleitoral não era ano de indicar ministros do Supremo, uma regra que nunca tinha existido antes. Mas, enfim, a questão política, às vezes, prepondera mesmo sobre a lógica e até a lei. E, nesse caso, o André Mendonça falou, eu não vou colocar para votação e fim de papo. Ontem deu sinais claros de que não está afim de colocar esse assunto em votação na CCJ. Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Qual é o problema, Megali? Que isso é inédito no Brasil, né? Então, nunca tivemos uma demora tão grande em relação a uma sabatina, o agendamento de uma sabatina. Isso cria um impasse, cria consequências lá no Supremo Tribunal Federal, já com reclamação de ministros. Tem lá uma composição de 10 ministros na corte, que obviamente tem um objetivo, tem um porquê de ter número ímpar lá no Supremo, 11 ministros, para não dar empate, para não ter aquele constrangimento do voto de Minerva do presidente. Também julgamentos que são mais polêmicos, são deixados para depois. A gente até fez um levantamento aqui em Brasília, que foi coordenado pelo editor Pedro Campos, do Jornal da Band, sobre o tempo de indicação, Megali. Para você ter uma ideia, o último indicado que teve uma demora maior foi no governo Dilma, foi Edson Fachin, com 36 dias. A gente já passou de 90, é quase o triplo disso. Antes foi Nelson Jobim, no governo Fernando Henrique Cardoso, 28 dias. Então, realmente, não temos um parâmetro para uma demora tão grande, o que cria um impasse enorme, já uma crise agora entre poderes, entre o Palácio do Planalto e o Legislativo, né, com cobrança pública do presidente. Até então, o presidente não estava comentando publicamente sobre o tema, agora está questionando o Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, chegou a dizer ontem que ele joga fora das 4 linhas da Constituição, essa expressão que o presidente costuma usar. O problema é que Davi Alcolumbre está ali com o regimento embaixo do braço. Então, como não tem prazo, ele está empurrando para frente e está usando isso politicamente. Essa é uma reação política do Senado Federal, não tenha dúvida disso, porque não tem precedente. Ele até cita na nota de ontem, Davi Alcolumbre, as outras prioridades, cita lá mais de 1000 ações que precisam ser analisadas pela CCJ, que neste momento a prioridade é a questão econômica, é a pauta econômica em função da crise, dos reflexos da crise, mas não é isso, né, Megali? A gente sabe que quando tem indicação, essa indicação, ela pelo menos tem a sabatina agendada, nem isso se tem neste momento, né? Então, é uma briga política. Eu estava conversando ontem com uns senadores que reclamaram muito da articulação do governo federal, porque o André Mendonça, quando foi indicado pelo presidente, ele foi largado ao relento. Não teve ali uma mobilização, um grande esforço da base do governo, e sempre há esse tipo de articulação para já marcar, fazer o agendamento, né? Então, André Mendonça circulou meio que sozinho aqui pelo Senado, fazendo aquela história do beijamão, que é uma tradição, visita gabinetes, né? Apresenta currículo, tem algumas sabatinas prévias, e ele foi a maior vítima daquela crise que tivemos, no máximo ali da crise, quando o presidente do Supremo cancelou o encontro com o presidente da República, né? A crise entre o Palácio do Planalto, o Executivo e o Judiciário. Agora, o clima já arrefeceu, o que se esperava era que tivéssemos esse agendamento, né? E ontem a gente teve aí uma ação dos aliados do governo no plenário. Eles estão insistindo que o plenário, de alguma forma, faça uma intervenção. Ontem, Esperidion Amin apresentou um requerimento com um pedido de urgência para essa sabatina. E está cobrando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tome uma iniciativa, que dê uma palavra sobre o tema. Ele falou que vai analisar esse caso, portanto, nenhuma perspectiva agora de agendamento. É uma novela que não acaba, tem consequências já, se cria uma crise, mas não há data e nem perspectiva de que isso vai ser agendado, viu, Megali? E o nosso Rodrigo Aidar lembrou aqui, numa mensagem que ele mandou para Sheila, que 4 anos depois que o Senado, que era de maioria republicana, recusou essa indicação do Obama, viu, o Orengo, morreu. E no finzinho do mandato do Trump, no finzinho, já na segunda metade do ano, de 2020, morreu uma juíza do Supremo, o Trump indicou uma outra juíza, e o Senado, ainda de maioria republicana, disse, é nóis. Matou no peito, votou, aprovou, e hoje o
a Suprema Corte americana tem um viés bem mais conservador. Valeu, Aidar. Valeu, Orengo. Beijo pra você, até amanhã. Valeu, até amanhã.